Fala galera, estamos de volta. Hoje estou aqui no Pomar das Pitaias, Forquilinha, na propriedade aqui do seu Arno. E eu queria mostrar para vocês um viveiro ou um berçário de enraizamento de mudas que a gente dimensionou, que a gente construiu aqui na propriedade, né? O pessoal sempre me pergunta, Ricardo, o que eu faço quando você me envia as mudas? Qual que é o procedimento? Então vamos começar aí do passo a passo, tá? Primeiramente a gente envia as mudas para vocês sempre cicatrizada, né? Então como vocês podem observar, a gente faz o pezinho dela, usa os sanitizantes, cicatriza essa muda e então envia para vocês. Geralmente a gente não trabalha com muda enraizada, né? A gente manda a muda sem raiz e orienta vocês aí a fazer o viveirinho, né, de enraizamento. Que é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Vem um pouquinho aqui, seu Arno. Então a gente construiu uma estrutura bem simples. A gente usou uma tela de sombreamento ou um sombrite de cerca aí de 30 a 35%, tá? Por que a gente recomenda o uso do sombrite? O sombrite é sempre no sentido de aclimatar essa muda à região de vocês, onde vocês vão plantar, evitar um pouco aquela insolação direta. Então muitas vezes a muda ela vem do sul do Brasil, vai para o centro-oeste, vai para o nordeste, onde a radiação solar ela é mais elevada, ela é mais alta, né? Então esse sombrite ele vai ajudar a aclimatar essa muda, evitar o excesso de radiação solar, né? E claro, né, ele vai também ser uma estrutura de proteção para o enraizamento dessas mudas, né? Geralmente a gente orienta que o produtor ele construa essa estrutura, né, esse viveiro perto de fontes de água, né? Principalmente tem que ter uma irrigação ao lado, ou se você quiser dimensionar uma irrigação por gotejamento ou microaspersão, também pode estar usando. E mostrar para vocês a estrutura aqui, né? Uma estrutura bem simples. A gente fez aqui com taquara de bambu, né? Usamos os caninhos de PVC também para fazer o túnel. Pode mostrar aqui, seu Arno. Então a gente amarrou tudo com arame e fez todo esse túnel aqui para a produção de mudas. O sombrite também, ele é interessante que ele também permite ter uma temperatura mais alta aqui dentro, tá? E a muda, quando está com uma temperatura mais alta, ela também estimula ainda mais aí o enraizamento. Então, uma vez que a gente dimensionou esse viveiro, né, a gente vai plantar essa muda. Mostrar para vocês então como que se planta a muda da pitaia. A gente já falou isso 100 vezes, mas vamos mostrar de novo, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir aqui esse berçário, esse substrato aqui no caso, né? Então vocês podem observar que a gente usou cinzas de arroz, que tem muito aqui na região, casca de arroz carbonizada, né? É um substrato bem poroso, bem macio. Se vocês quiserem, vocês podem usar cinza de madeira, desde que não seja madeira tratada, né? Ou mesmo enraizar na areia. A pitaia ela enraiza muito rápido, cerca de 10, 15 dias, principalmente se adquirir muda madura, ela já está enraizando. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que planta, ó. Mostra aqui, seu Arno. Então a gente só vai encostar essa muda aqui no substrato, bota um pouquinho de cinzas ao redor e pronto, tá plantado, tá? É muito simples, esse procedimento também é o mesmo procedimento que a gente faz no campo. A gente não usa covas, né? Pitaia não se fala em covas, só em amoltoa. Mostrar para vocês que esse substrato, que a gente colocou aqui para enraizar, a gente fez aí cerca de 7 a 10 centímetros de altura. A gente fez mais elevado em relação aqui ao solo, né? A gente apoiou essas mudas aqui nessas varas, nessas taquaras de bambu. Vocês podem colocar essas mudas lado a lado, bem próximas, né? Ou deixar um certo distanciamento, não tem problema. Principalmente se vocês adquirem mudas sadias, então não tem problema a gente fazer nesse modelo aqui, bem adensada, uma muda do lado da outra, não tem problema nenhum. O que eu diria que é muito importante, né, é vocês controlarem a umidade aqui do berçário. Esse solo ele não pode ficar muito encharcado, ele não pode ficar muito seco, né? E monitoramento, pessoal, tem que ter monitoramento diário no desenvolvimento dessas mudas. Se der algum problema, retirem a muda aqui do meio, façam aí o corte, se tiver alguma podridão, ou cicatrizem ela novamente. Então, esse monitoramento do viveiro, ele tem que ser diário e frequente. Ideal, a gente recomenda pelo menos uns 40 dias, né, de enraizamento dessas mudas. Enquanto isso, a gente prepara o pomar também, né? A gente resolve todas as coisas que a gente tem que resolver lá no pomar.
na estrutura nova que a gente vai plantar, e as mudas elas ficam aqui numa boa, né? Enraizando, muitas vezes até brotando, né? Então esse é o procedimento correto. Esse viveiro aqui, ele tem cerca aí de 14 metros quadrados, tá? Então ele é 4,5 por 3, então ele é um viveiro bem pequeno. Cabe em torno de 5.000 mudas nesse espaço pequeno. Mas é o que eu sempre falo, se vocês querem um espaço maior, eu quero fazer um viveiro maior, eu quero fazer com corredor, eu quero fazer 2, 3 camas para enraizamento dessas mudas, está tudo certo. Façam do jeito que vocês acharem mais conveniente. Mas o que eu queria mostrar para vocês, a importância então da gente fazer um viveiro para o enraizamento dessas mudas, algo bem simples, né? E a importância também da gente estar enraizando essas mudas, né? No passado a gente costumava plantar essa muda direto no campo, né? A gente levava essa muda aqui direto para o campo e ela sofria muito, né? Ela sofria muito com excesso de radiação solar, uma muda também que não tinha um sistema radicular formado, então ela tinha que começar a enraizar no campo e ela estava sujeita a muitas vezes falta d'água, excesso de altas temperaturas. Então agora a nossa recomendação oficial é montar esse viveiro, né? Um viveiro todo telado de baixo custo, né? E que seja aí viável para vocês, né? Que seja viável para vocês trabalharem aqui dentro também. Mostrar mais uma vez o substrato, tá? O substrato ele é muito importante. Na verdade, muitos me questionam, Ricardo, mas por que tu não manda a muda enraizada? Mostra aqui, senhor. Por que tu não manda a muda enraizada? E pessoal, a pitaia, na verdade, não precisa a gente estar comercializando essa muda enraizada. A pitaia é muito rústica, muito menos usar hormônio de enraizamento, auxinas, não há necessidade. A pitaia, desde que seja uma muda boa, uma muda forte, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma muda com bastante reserva, ela enraiza super rápido, tá? E com uma boa irrigação também, né? Então era isso, pessoal, a mensagem está dada, né? Então viveiro ou berçário de enraizamento, mínimo 40 dias de enraizamento dessas mudas. Mudas que a gente deve adquirir, mudas de padrão, né? Bem maduras. A gente também comercializa muda, pode procurar a gente aí que a gente manda para o Brasil inteiro. E então a gente está aclimatando essas mudas antes de plantar definitivamente, certo? Parabéns, seu Arno, pelo trabalho também, Pomar das Pitaias. E mais uma vez então a gente segue aí nessa saga aí com a pitaia. Valeu, galera!